O que você já fez, o que você estudou, qual a sua trajetória, o que você já trabalhou até você virar hoje uma influenciadora? Bom, vamos lá, pessoal. Como que eu caí, né, nesse mundo dos investimentos? E tudo começou, né, quando eu era criança, que eu via em casa, Duda, conflitos realmente por causa de dinheiro. Né? A minha mãe sempre foi uma pessoa descontrolada com dinheiro. Cartão de crédito explodia todo mês. E eu vi o meu pai, assim, perdendo os cabelos, ficando careca, desesperado, porque não tinha como ele colocar as contas da família, né, no azul. E eu vi aquilo, eu falei, gente, eu cresci vendo aquilo, falando, meu Deus, eu não quero isso pra mim. Então, naturalmente, ao ver esse exemplo negativo dentro da minha casa, eu falei, eu vou fazer diferente. Eu não quero repetir essa história. E já naturalmente, já sempre, as mesadinhas que eu recebia, às vezes dinheiro que a avó dá assim de Natal, já guardava, já colocava na poupança. Eu nem sabia o que era investimento, mas eu já guardava ali de alguma forma, porque eu não queria repetir essa história. E aí é o seguinte, na minha família, a gente sempre foi uma família de servidores públicos. Meu pai era um servidor público, meu irmão é servidor público. Servidor tipo o quê? Tipo Tribunal de Justiça? De fazer concurso, de qualquer fazer concurso. Coisa pública. Exatamente. Tá. E eu já cresci com essa ideia que, na verdade, é um dos grandes sonhos do brasileiro médio, né? Você tem ali um ganho salarial muito bom, tem estabilidade, tem férias, tem 13º, tudo garantido, né? E sem risco de perder o emprego. E aí eu falei, bom, então, eu tava com meus 16, 17 anos, eu falei, bom, vou começar a estudar para concurso, né? Porque isso era o que eu tinha em mente naquela época, essa era a minha realidade, era a minha vivência. E aí foi que eu passei no meu primeiro concurso público, né, que eu, com 18 anos, eu já estava estudando e tal, eu já tinha sido aprovada na faculdade de Direito, eu ia cursar Direito, e aí eu fui aprovada num concurso público, né, do Banco do Brasil, né, dos maiores bancos que a gente tem, e aí eu entrei no Banco do Brasil. E aí, sabe aquela pessoa, quando você chega numa agência, e tá ali sentadinho pra te atender? Sim. Eu era aquela pessoa. Eu posso ajudar. Eu era aquela pessoa. Então, assim, eu abria conta, fazia aplicação, eu tinha que vender produto do banco, e foi ali que eu tive meu primeiro contato com o mundo dos investimentos, e né, do qual eu nunca mais quis sair. Aprendi pra caramba, né, entendi tudo sobre investimentos, de fazer cursos, entender como funciona o mercado financeiro. Só que tinha outra parte também, você tinha que muitas vezes vender produtos que, né, tinham metas a serem impostas. E que não necessariamente era interessante para o cliente naquele momento, mas você tinha aquelas metas, atender aos objetivos, né, financeiros da instituição. E eu aquilo ali começou a me incomodar um pouco. E ele foi aumentando com o tempo, foi incomodando. Eu falei, olha, eu vou sair. Não quero né, ter que me sujeitar a esse tipo de meta, mesmo sabendo que isso não era o que o cliente precisava. E aí eu falei, não, vou sair, eu pedi demissão, eu fiquei desempregada. Depois eu voltei a estudar, fiz outros concursos, né? Hoje eu sou servidora pública do Poder Judiciário Federal. É Tribunal de Justiça? Tribunal de Justiça, exatamente. Só que é federal, né? Mas você não é oficial de justiça? Não sou oficial de justiça. Eu trabalho auxiliando, né, no desempenho da atividade do tribunal mesmo, da atividade jurisdicional. Mas você trabalha home office? Trabalho de home office. Tem home office agora? Não, há muitos anos. Lá em Minas, por exemplo, o home office ele existe desde antes da pandemia. O que eles fizeram? Para cortar os custos, né? Existia uma série de metas de economia que o tribunal tinha que fazer para se tornar mais eficiente. E uma dessas metas de economia foi o quê? Mandar a galera para casa, porque o tribunal economizava recurso. Ele não tem mais despesa com espaço, com luz, com água, né? E o servidor também, por outro lado, ele ganha em qualidade de vida, porque ele trabalhando de casa, ele consegue até mesmo o tempo que ele estava, né, preso no trânsito, ele consegue até mesmo produzir mais. Então a gente tem essa dinâmica. Só que uma coisa que eu percebi, né, ao longo desses meus anos, eu sou servidora pública desde 2012, né, mais de 10 anos, foi que o quê? Eu tinha colegas que ganhavam, inclusive, acima da média, né, das pessoas aí do mercado de trabalho, de CLT, de autônomo, e ninguém sabia investir. Pra você ter ideia, e aí presta atenção, pessoal, pra vocês terem ideia, eu tinha uma colega de trabalho, se ela me assistir aqui, ela vai lembrar disso. Ela pegava dinheiro emprestado no banco, ela falava assim, não consigo investir, não consigo guardar dinheiro. Ela pegava um empréstimo no banco para guardar na poupança. É mesmo? Te juro! Né, ela pagava juros muito mais altos de empréstimo e colocava na poupança. Falava, só assim que eu sei guardar dinheiro, só assim que eu consigo investir. Eu falei, não. Então eu tenho que mudar essa realidade. E eu falei, não, então eu vou fazer um canal no YouTube. Isso foi em 2020, na época da pandemia. Eu falei, eu vou começar a falar sobre investimentos para servidores públicos. Só que a coisa foi tomando uma dimensão muito maior, porque, na verdade, quando a gente fala de investimento, as mesmas lições de investimento, de educação financeira que servem para o servidor público, servem para o público em geral. Né? E aí eu fundei o canal Sofia Abreu, Servidor que Investe, mas hoje eu falo para todo mundo. Inclusive, hoje a maior parte do meu público nem é mais de servidores públicos. É claro, né? Os servidores públicos se identificam, mas eu já falo para todo mundo, né? Porque é um conhecimento universal, que é útil e tem aplicabilidade na vida de cada um. E foi aí, gente, que começou toda essa história. E aí é Servidor que Investe, o seu canal, né? Só que agora você abriu o leque para qualquer pessoa. Pra todo mundo. Tá. Mas o nome do canal continua Servidor que Investe. E o que você fala exatamente no seu canal? Sobre qualquer tipo de investimento? Eu comecei falando sobre todos os tipos de investimento. Mercado financeiro nos Estados Unidos,
renda variável aqui no Brasil, renda fixa. Só que o que eu percebi, né? O que meu público mais me pedia? E é uma coisa que eu faço muito, né? Até hoje eu faço isso. Eu uso os comentários do meu canal do YouTube como um termômetro do que as pessoas querem ver. Tá. E eu sempre falava de renda variável e nos comentários tinha o quê? O pessoal, não, mas fala mais do Tesouro Direto. Como é que é? Eu tô com prejuízo no Tesouro Direto. Como é que isso funciona? Não era renda fixa? E as pessoas me pediam muito para falar de renda fixa. Eu acho que até mesmo por causa do perfil inicial do meu público. Servidores públicos são pessoas mais conservadoras, têm menos tolerância a risco. Eu falei, não, beleza, vou falar cada vez mais sobre renda fixa. E aí eu fui me especializando o quê? Em produzir conteúdo para renda fixa. Tá. Né? Eu falo de vez em quando sobre renda variável, ações, dólar. Inclusive, esses conteúdos tem dentro do meu curso. Por quê? Porque é importante que o investidor tenha um conhecimento amplo de mercado. Né? Para você ser um investidor completo, não adianta você investir só em renda fixa. Mas o meu público quer saber de renda fixa. Quer saber de Tesouro Direto, CDB, LCI. E hoje, então, a maior parte do volume minha de produção de conteúdos é sobre renda fixa. Tá. E hoje você ainda trabalha como servidora pública? Ainda trabalho. Metade do tempo eu trabalho como servidora pública e o outro metade do tempo eu produzo conteúdo, dou suporte para os meus alunos e por aí vai. Qual que é a vantagem e a desvantagem de ser funcionário público para você? Vantagem. Ser concursado, né? Faça que é o sonho de todo mundo, né? Eu lembro que antes do teu canal, sonha, nossa. Não é? Concursado, trabalhar 6 horas por dia, né? A minha jornada é de 7 horas. 7 horas, né? E é isso. Home office, por exemplo, o que eu faço? Eu tenho um horário de trabalho definidinho. Né? Eu trabalho em casa, gente, como se eu estivesse na rua. Então eu começo a trabalhar cedinho, né? Dá o meu horário, eu termino, vou fazer as outras coisas que eu tenho que fazer, minhas outras obrigações, de casa, né? Com os meus alunos e tal. Mas na minha visão, a grande vantagem de você ser servidor público é que faça chuva ou faça sol, né, o seu dinheiro ali, né, todo dia, todo mês, vai cair na sua conta, entendeu? Ah, não importa, você ficou doente, teve que se afastar, acompanhar um parente, né, para fazer um exame, entendeu? Você tem aquilo dele garantido. Né? Eu falo que que o concurso público, você tem um cargo público, é claro, você tem que se preparar para isso, tem que estudar, né? Não é fácil, mas vale a pena. Mas por quê? Porque você se blinda contra os imprevistos que muitas vezes um pequeno empresário, um autônomo, ele tem que enfrentar todos os dias, né? Eu falo que o empreendedor, o empresário, o autônomo, ele é um herói, porque muitas das vezes ele tem que matar um leão por dia para ele conseguir fechar o mês, né? Sim. E no serviço público você tem aquela garantia de que aquilo dele você vai ter. E às vezes também, por ter uma jornada menor, tem alguns que são 6, 7, né? Isso. Fica ainda mais fácil você fazer uma renda extra. Com né? certeza. Porque às vezes o cara é CLT, só que ele trabalha 10 horas por dia, né? E nem chega ganha em casa hora extra muitas destruído, vezes, né? Não consegue. No serviço público tem muitos colegas que empreendem, tem uma segunda atividade, né? Claro, né? É respeitada a compatibilidade com o cargo público, mas se você tem uma jornada de 6 horas, de 7 horas, né? Dá para você fazer várias outras atividades, né? Inclusive como a minha, de compatibilizar com essa atividade, né? De ensino, de realmente de conscientização e de trazer educação financeira, que é uma coisa tão precária que a gente tem no país, infelizmente. Né? E como que você começou a aprender sobre investimento? Você fez direito? Você fez? Eu sou formada em direito. Mas como eu comecei, grande parte do conhecimento que eu tive foi no banco, né? Eu tava ali na linha de frente. Lá? A pessoa chegava na minha mesa lá, sentava, olha, eu preciso investir X mil reais, onde que eu invisto? Então eu tive que estudar na raça, pegar as coisas, e também tinham as formações que o banco obrigava a gente a fazer. Como funcionário, você tem conhecimentos, formações, especificidades técnicas que você tem que preencher para continuar ocupando aquele cargo. Tá. Então, eu ganhei maior parte do meu know-how no mercado financeiro foi quando eu era bancária, então, né? E depois que eu saí do banco, né? Porque eu queria ter outros projetos de vida e a questão das metas de você ter que oferecer necessariamente uma coisa que você tinha que bater meta, aquilo me incomodava bastante. Depois que eu saí do banco, eu continuei estudando, continuei aprimorando meus conhecimentos. Né? E eu falei, poxa, preciso transmitir isso porque a galera tá precisando. Aí foi que eu fiz o canal do YouTube.